Bem-vindos à nossa última aula do curso TDAH Aspectos Básicos, agora focando na atuação do professor na escola, na sala de aula, desde a suspeita até efetivamente o auxílio. Nesse ponto, é importante da gente ressaltar que o professor, ele não pode diagnosticar, mas ele pode observar, suspeitar e, se for o caso, orientar a família a buscar ajuda. E antes mesmo até da família buscar ajuda, independente de diagnóstico, se aquela criança possui um comportamento desatento, agitado, enfim, algo que pode ser ou não um sintoma do TDAH, o professor já pode agir de acordo com o comportamento, independente de laudo. Se a criança tem uma dificuldade visual, por exemplo, senta lá atrás e o professor vê que ela força os olhos para enxergar o quadro, o professor pode colocá-la na primeira fileira, mesmo antes do oftalmo receitar um óculos ou dar esse tipo de orientação. Então, com a criança que é agitada, também. Independente do diagnóstico, o professor já pode auxiliar ela, ok? O TDAH ele não é considerado deficiência, então a Lei Brasileira de Inclusão não age sobre ele. Não, tudo que está escrito lá na LBI não se refere ao TDAH. Porém, o TDAH é considerado uma necessidade educativa especial. Então, tem outras leis que a gente tem abarcando aí o TDAH nessa classe de NEE. Nessa resolução número 2, por exemplo, que é de 2001, você vê que não é recente. Fala do NEE como os alunos com dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento. E nós temos uma lei mais recente, de 2018, que fala em relação às primeiras fileiras e as adaptações quanto às avaliações voltadas aí sim para o aluno com TDAH especificamente. Então, falando da suspeita, o que o professor pode observar na sala de aula e já acender lá um sinal de alerta para a suspeita do TDAH? Deixa de prestar atenção a detalhes ou comete erros por descuido em atividades. Tem dificuldade de manter a atenção mesmo em atividades lúdicas, porque às vezes aquela atividade de conteúdo as crianças dispersam mais, mas mesmo quando a atividade é lúdica, que de repente é mais interessante para a criança, ela também tem dificuldade de manter a atenção. Parece não escutar quando lhe dirigem a palavra. Não segue instruções. Dificuldade em terminar seus deveres escolares. Dificuldade para organizar tarefas e atividades. Resiste em se envolver em atividades que exijam esforço mental constante. Perde objetos. Se distrai facilmente com estímulos alheios à atividade que está realizando. Então, aquela criança que está olhando assim para a prova, de repente está olhando para o teto, está olhando para o amigo, está olhando pela janela. Esquecimento, mesmo em atividades diárias, isso é, todo dia aquela mesma rotina, aquela mesma atividade, mas a criança esquece. Agitação motora, por exemplo, sacudir as pernas, levantar da cadeira, correr em situações inapropriadas. Dificuldade em se envolver silenciosamente em atividades. Às vezes, como eu falei aqui numa outra aula, o motor é um pouco mais fácil da criança controlar, mas aí ela senta para fazer o dever, mas fica cantando, fica falando, fica agitada, só que de outra forma, não da forma motora. Fala muito. Responde precipitadamente as perguntas. Então, antes de terminar a pergunta, a criança já está tentando adivinhar qual vai ser a pergunta para ir respondendo. Dificuldade em aguardar sua vez. Interrupção das falas alheias. Sugestões aí de estratégias. Não permita que outros alunos zombem do aluno com TDAH. Então, não deixe que vire piada. Não castigue.
Como, por exemplo, se você não se comportar, você não vai para o recreio, não vai para a educação física. Vamos lembrar que o TDAH é algo que está fora de controle dessa criança. Então, não castigue uma característica que é dela. O ideal, poucos alunos em sala de aula, mas sabemos que no nosso dia a dia real, principalmente de escola pública, isso é quase impossível. Mas, né, vamos tentar, quando der, vamos tentar essa estratégia também. Elabore aulas práticas para auxiliar o aluno na construção do conhecimento. Quando ele está envolvido na construção do conhecimento, a assimilação pode ser mais fácil do que se ele estiver passivamente ouvindo o conteúdo. Permita que narrem suas vivências, demonstrando que sabe. Então, valorize o que ele sabe, o que ele fez, as suas potências também. Né, que geralmente aluno com TDAH, enfim, outras questões que afetam o comportamento, a gente acaba não dando valor àquilo que eles falam. A gente já rotula antes. Delegue tarefas, tipo apagar quadro, buscar material no almoxarifado, distribuir os livros, manter ele fisicamente ocupado, usar essa energia, essa agitação dele ao nosso favor também. Realize atividades diversificadas, exatamente para ele não aquela questão que eu falei da dificuldade de se manter atento a tarefas que exigem muito esforço mental, né? Então, com atividades diversificadas, ele vai conseguir não dispersar. Use material concreto, que informações concretas eles vão assimilar com mais facilidade. Não prolongue a atividade por muito tempo, até pelas coisas que eu já expliquei. Use recursos visuais coloridos. Então, quando você diferencia, por exemplo, a cor da pergunta da cor da resposta visualmente, se ele tiver mais sintomas de desatenção, principalmente, ele já consegue olhar e entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma prova, por exemplo, de múltipla escolha, né? Se cada opção puder ter uma cor diferente no fundo, né, da letra, isso também ajuda ele. Utilize dinâmicas para trabalhar os conteúdos e avaliar os alunos. Grife as palavras importantes dos enunciados e textos, que é para ele focar mais no que é realmente importante para o entendimento, né, daquela questão, daquele texto. Dê instruções de forma simplificada, como eu falei aqui numa outra aula. Se você falar, pega a toalha no varal, o shampoo na sacola do mercado, deixa o uniforme no cesto de roupa suja e vai tomar banho, a criança vai tomar banho. Ela vai fazer a atividade final, mas todos os outros passos ela provavelmente não vai cumprir. Faça elogios e diminua a quantidade de críticas. Pode chamar atenção, pontuar, né? Porque é importante que a criança também tenha a noção da sua própria dificuldade, que ela pense em estratégias de superar aquilo, porém também faça elogios, também fale do que ela fez de bom, não só do que ela fez que não te agradou. Diferenciar ser e estar de determinado jeito. Lembrar que o aluno ele não é bagunceiro, ele está bagunceiro. E isso em relação a todas as outras características. Evite permanecer por longos períodos em um mesmo ambiente. Recorra a recursos tecnológicos, porém com fins pedagógicos, lógico. Hoje em dia, cada vez mais a tecnologia está aí no mundo, está com as nossas crianças, e se a gente for contra ela, a gente vai ser o vilão. Então, vamos usá-la também a nosso favor. Combine regras e limites. Né? Faça um quadro de recompensas, estipule as consequências, bote lá, o combinado é qual? O combinado é que você termine todo o dever de matemática para poder ir beber água, vamos supor. Né? Ou então é que você termine todas as questões da prova para poder fazer a leitura. Então tenha isso bem combinado e com as consequências, tanto as consequências boas quanto as consequências ruins. E lembrando que consequência ruim não é punição, não é castigo, é só uma consequência. Como a gente estacionar o carro em lugar proibido, a gente recebe multa.
Não é um castigo, mas é uma consequência ruim. Outras dicas aí. Não exagere na quantidade de atividades, vá por etapas. Se você está pensando em dar 10 exercícios hoje, dê um por um ou a cada 2, né? Quebre para ir por etapas, porque se você encher o quadro e a criança olhar aquilo, ela já dispersou, né? De pouquinho em pouquinho é mais fácil para ela te acompanhar. Em provas e atividades, use textos curtos ou quebre o texto longo em partes. Então, de repente, o texto é longo, então entre cada parte do texto você pode inserir ali a questão referente àquela parte, ao invés de ter o texto todo e no final todas as questões. Não quebre uma questão com o final da folha. Quer dizer, se a questão é longa e a folha já está no final, deixe o espaço em branco e coloque a questão inteira numa mesma folha, porque só esse ato da criança ter que virar a folha para continuar a leitura já pode ajudar ela a dispersar e a ficar desatenta. Dê mais tempo para a execução da atividade, inclusive isso é assegurado por lei. Como eu falei no início, a LBI não está em vigor para crianças com TDAH, mas existem outras leis específicas das crianças com TDAH. Vou também deixar disponível esse material para vocês para consulta, ok? Ofereça outro espaço com menos estímulos para a execução de provas e atividades, para que a criança consiga focar na prova, na atividade, não disperse com estímulos alheios àquilo. Se o aluno não entender o conteúdo, busque explicar de forma diferente. Fale pausadamente. Ao longo de uma narrativa, varie o tom de voz. Assim como a gente falou de repente, botar coisas coloridas, o tom de voz vai ser esse colorido quando a instrução for verbal. Crie uma agenda para se comunicar com a família. Isso é importantíssimo, que família, clínica e escola estejam todos em comunicação e todos falando a mesma língua, usando os mesmos tipos de estratégia, para ficar menos confuso para aquele aluno. Sente o aluno próximo ao quadro e longe de janelas e portas. Geralmente o que acontece é o contrário, né? Aquele aluno com TDAH vai ser um aluno geralmente bagunceiro, que não para sentado. Então a tendência do professor é colocar esse aluno para sentar no fundo da sala, para ele não atrapalhar, entre aspas, os outros alunos a prestar atenção, a enxergarem o quadro. Porém, para esse aluno, o ideal é que ele fique sentado mais próximo do professor, justamente para o professor conseguir ter mais acesso a ele, orientar e ajudar. Inclusive, como eu já citei aqui, também vou deixar disponível para vocês, nós atualmente temos essa lei da primeira fileira, né, que as crianças com TDAH têm que sentar na primeira fileira da sala. Inicie o dia com conteúdos mais difíceis, porque quando o dia começa, a criança está com um nível de atenção melhor, está mais atento, mais descansado. Então, é melhor para ela começar a prestar atenção em coisas mais difíceis e depois, quando ela já estiver um pouco mais cansada, um pouco mais dispersa, os outros conteúdos que sejam mais tranquilos para ela. Estipule pequenas pausas entre os momentos densos de conteúdo. Ensine técnicas de organização e estudos e dê instruções claras e objetivas, tanto verbalmente quanto na escrita, nas atividades, nas provas. Se a questão é muito longa, observe, releia qual é o objetivo daquela questão. O que você quer avaliar naquela questão? Será que dá para a gente colocar objetivamente isso, ao invés de ser um longo problema? Em vez de ser, Joãozinho comprou 3 laranjas e a Maria pediu uma. Com quantas laranjas Joãozinho ficou? Para fazer uma conta de subtração, por que não só colocar ali 3 menos 1 igual a? E a criança vai ser avaliada se ela sabe fazer uma subtração. E o objetivo da atividade vai ser mantido e vai ser mais fácil para a criança entender o que está sendo exigido dela ali.